Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No capítulo 16 de São Marcos, no versículo 1, diz assim: passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. E no capítulo 2, no capítulo 16, no versículo 2 diz assim: e no primeiro dia da semana foram muito cedo e no sepulcro mal o sol havia despontado. E no versículo 3 diz assim: e diziam entre si quem nós há de remover a pedra da entrada do sepulcro. E no versículo 4 diz assim: levantando os olhos, e eles viram removidos a pedra que era muito grande. E no versículo 5 diz assim: entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem vestido de roupas brancas e assustadoras. E no versículo 6 diz assim: e ele lhe falou: não tenhas medo, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou e já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. O anjo falou para eles, né? Que ele já não estava mais lá. E no versículo 7 diz assim: mas ido dizei a seus discípulos e Pedro que ele vai preceder na Galiléia, lá verão como vós disse. Jesus disse que era para eles ir na Galiléia, que ele ia se encontrar com eles lá, né? E no versículo 8 diz assim: e eles saíram do sepulcro e fugiram transmulas e amedrontada, e a ninguém disse coisa alguma para causa de medo. Eles ficaram com medo, né? A pessoa falando lá, uma pessoa diferente que eles nunca tinham visto, né? E no versículo 9 diz assim: tendo Jesus ressuscitado, de manhã, na primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria de Magdala, e quem tinha expulsado 7 demônios. E no versículo 10 diz assim: foi ela noticiá-lo ao que estavam com ele, as quais estavam aflitos e chorosas. Ela chorava, né, de ter visto que o anjo falou, né? E no versículo 11 diz assim: quando souberam que Jesus vivia e que ela tinha visto, não quiseram acreditar, os discípulos, né? E no versículo 12 diz assim: mais tarde ele apareceu sobre outras formas, e 2 entre eles que iam para o campo.
dois discípulos de outra cidadezinha, né? E no versículo 13 diz assim: e eles foram anunciá-lo ao demais, mas estes tão poucos acreditaram. E no versículo 14 diz assim: por fim apareceu os 11 quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes e excredulidade e dos deuses dos oração que não acreditaram nos que eu tinha visto ressuscitado, né? Eu tinha visto ele já ressuscitado. E no versículo 15 diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E no versículo 15 diz assim, 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse é Jesus falando, né? Tem que crer para não ser condenado. E no versículo 17 diz assim: milagres aconteceram, os que creram expulsaram os demônios em meu nome, falaram em novas línguas. Ele dizendo, né? E no versículo 18 diz assim: e manusearam sobre esse, beberam alguns venenos mortais e não lhe fará mal. Imporam as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Ele dizendo para ele, né? Depois que ressuscitou, estava explicando. E no versículo 19 diz assim: depois que o Senhor Jesus lhe falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. E no versículo 20 diz assim: e os discípulos partiram a pregar para toda parte, e o Senhor comparava com eles, acompanhava eles com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que o acompanhavam. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, esse livro de Marcos, agora ele já terminou, né? Já tá falado tudo. Esse é o último capítulo de Marcos, dizendo que nosso Senhor Jesus Cristo está ressuscitado, está à direita do Pai e acompanhando todos aqueles que creem e que acreditam. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Ele ama todos vocês, ama todos aqueles que creem, ama todos aqueles que acreditam, aqueles que falam em nome dele. E você falando em nome dele, todos vocês falando em nome de Jesus Cristo, vocês têm o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que esteve aqui na terra e agora ele está sendo divulgado para nos 4 cantos do mundo com a sua santa palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês e todos vocês são salvos por ele. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.